Jibifire Hellboy. Hoje voltamos a falar de uma história super clássica do Hellboy, influente, que determinou parâmetros, que marcou época, que assim os fãs lembram com muito carinho, que é O Cadáver. Então voltamos à longínqua Irlanda em 1959. Tem uma casa com um bebê, tem esses pais, eles recebem o Hellboy lá e a mulher reclama que quando ela tá sozinha o bebê fala umas coisas escabrosas. Aí o Hellboy fala, nossa, que doido, e vai lá e mostra uma ferradura de cavalo pro bebê. O bebê entra em pânico. Aí o Hellboy pega ela com uma pinça de atiçar carvão e fogo, ele pega por pé, daí o bebê começa a se transformar num elfo, demônio maluco, assim, gritando, me solta, me solta! E ele falando, cadê macaquinho, cadê o bebê? Aí ele fala assim, se você quer o bebê, você tem que ir pra encruzilhada! E sai voando pela chaminé, assim, Daí o Hellboy até explica, né? A gente tá se envolvendo com elfos irlandeses. E tudo que eles fazem é tipo um jogo, né? Então, isso vai demandar um pouco de regras. Então, eu vou ter que obedecer, né? E embarcar nessa jornada que esse cara falou. Então, o Hellboy vai até essa encruzilhada. Ali, ele encontra 3 tipo elfos, assim. Só que eles estão bem vestidos. Estão com aquelas roupas vitorianas, assim, né? Um até tá fumando um cachimbo e tal. E eles estão carregando um corpo. Aí o Hellboy fala, eu preciso da menina de volta e tal. Aí os caras falam, então leva esse corpo onde ele precisa ser sepultado. E se você conseguir, né, daí você ganha o bebê de volta. Aí o Hellboy, tá, vamos nessa. Aí eles passam 3 localizações, né, pro Hellboy ir. E o Hellboy começa a sua jornada carregando esse corpo morto nas costas. É dito que esse corpo era um cara que não pagou a dívida e foi enforcado. Então a primeira parada do Hellboy é numa igreja, assim, toda arcaica. E quando ele chega lá, os mortos se levantam no maior estilo templário e fica falando, não há espaço, não há espaço. Aí o Hellboy fala, tá, não vai dar aqui. Aí ele sai, o próprio cadáver às vezes se mexe, sabe? Tipo, quando ele chegou na igreja, ele falou, puta, cadê a chave? Aí o cadáver mostra, tinha uma chave em cima. Aí o Hellboy fala, puta, pra onde a gente vai agora? Ele pega, levanta o braço e aponta, né? Aí o Hellboy vai indo, seguindo as direções do cadáver. E daí ele chega num cemitério. E de novo, entrando no cemitério, os cadáveres se levantam dos túmulos. Só que dessa vez todos em chamas e falando, não há espaço, não há espaço. Aí o Hellboy, então não é aqui. Daí eles continuam. No caso, eles chegam num pedregulho que começa a levitar. E embaixo desse pedregulho tinha tipo ouro. Aí o cadáver, ele começa a acordar de verdade. Ele fala, peraí, tem dinheiro ali. Vamos ficar por aqui, é muito dinheiro. Aí o Hellboy fala, mas o que você vai fazer com dinheiro? Aí ele fala, é muito dinheiro, vamos pegar. Daí, obviamente, sabiamente, né? O Hellboy fala, vamos embora. Então eles chegam numa Imog-Fada, né? Que é tipo, sei lá, uma Stonehenge, só que cavernosa, sabe? É um nome muito comum, né? Nessas fábulas irlandesas, a Imog-Fada, né? E quando o Hellboy tenta chegar perto, né, desse Stonehenge, ele é atiçado pra longe, assim. Uma força que ele nem consegue ver. Mas ele é, tipo, jogado pra longe. Ele tenta uma, 2, 3 vezes e ele fala, puta merda, não vai dar. E lá do Imog-Fada ainda cantarola, como se alguém estivesse lá de boa. Aí o Hellboy fala, tá, então não vai dar. Isso a gente volta lá pros elfos. Não para aqueles 3 elfos. Um deles ali tá, sim. Mas assim, gente, vamos falar um pouco do filme. O segundo filme. No segundo filme,
o Hellboy, eles têm lá umas passagens secretas que eles entram no mundo dos elfos. Isso é coisa do Guilherme Del Toro, tá? No gibi, nos comics, existe esse mundo escondido das fadas, esse mundo escondido dos elfos. O problema é que esse mundo não é assim físico, que você passa por uma porta e entra lá no reino deles. É uma coisa que assim permeia o nosso mundo, ele está escondido dentro das sombras, ele não é físico, ele é mais subjetivo. Talvez você entre, mas porque você está numa vibe louca espiritual, sabe? Então, existe sim esse reino de fadas e elfos dentro do Hellboy. Tanto que, para você embarcar nas histórias do Hellboy, muito provavelmente a história dá um flip e mostra essas entidades conversando. Aqui a gente vê um cara que mais pra frente a gente vai saber que ele é sim o rei das fadas, né? É o rei dos elfos. Aqui ele tá vestindo essa túnica, né? Ele tem essa pomposa, ele fica com uma coruja enorme pousada no braço dele. E ele sabiamente, né, aparentemente observando tudo que tá acontecendo, ele fala, puta, ele tá chegando no último lugar, então, né, muito provavelmente a gente vai ter que devolver a garota. Por favor, peguem a garota, preparem ela pro retorno. E no discurso dele é bastante legal, assim, que ele fala umas coisas que é repetida várias e várias vezes ao longo da obra, que é Dasi Abdujura, que significa essa besta acima de todas as criaturas da terra, né? E tem também o Sar Ensintodami, né? Que significa inferno e humanidade unidos em um único, né? Obviamente, ele está aqui citando essas palavras rúnicas que evocam essa besta do Apocalipse, que é o Hellboy. Então, eles estão até brincando com o Hellboy, sabendo da profecia, sabendo de quem é o Hellboy, né? E eles tratam isso, tipo, quase que numa esportiva, né? Tipo, pega a garota lá, né? Esse cara aí fodão tá pegando ela de volta. Fazer o quê? Nesse meio termo, aquele elfo que o Hellboy pegou com a ferradura lá, com a pinça de aço, ele fala, não, esse rei é um pau no cu, não vou deixar isso barato não. Aí ele sai com uma chave, ele vai até um lago, ele chama esse lago a Jenny Green Teeth, tipo a Jenny Dente Verde. É uma lenda irlandesa mesmo, que ela é um pouco quase flerta com a ideia ali do rei Arthur, sabe, com a Dama do Lago. Então é tudo ali, tipo, fábula aparente. Mas essa também é uma moça demônio que vive dentro de um lago e come cadáveres, né? Ele chama essa Jenny Dente de Verde, ela chega e ele fala, ó, então essa chave aqui, vai lá e desperta o Grom pra mim. Então a Jenny pega a chave, desce no fundo do lago e abre um sarcófago. Aí a gente vai saber quem é esse Grom depois. Porque o Hellboy tá chegando na última do destino, que se chama Kilbredaya, né? Que é tipo umas ruínas de castelo. Então ele tá quase chegando quando chega esse monstro porco gigante gritando onk, onk, onk. E atrás desse porco tá o elfo lá. Se fudeu, eu libertei o Grom e ele agora vai te pegar e eu que sou o Grugak vou te pegar também, vou ter minha vingança, hahaha. Só que nesse meio tempo, esse porco gigante também pega ele com a mãozinha assim e come, engole. E daí o Hellboy até fala, puto, o baixinho se fodeu. Se deu mal, né? Vou parar de falar palavrão aqui. Mas então acontece uma luta ferrenha, né? A priori, o Hellboy leva uma pior, né? Ele tá levando um sopapo desse Grom aí. Até que ele pega uma moedinha, que ele fala, isso aqui é um prestado da Biblioteca do Vaticano, né? Então deve ser uma moeda super conjuradora e santificada pelo Vaticano, né? E com isso, ele põe na mão dele e dá um socaço no porco, que o porco meio que diminui de tamanho, fica
irrisório, ele vira qualquer porquinho bosta, assim, e sai. Aí ele olha assim, ele vê que ele perdeu o cadáver que ele tava carregando esse tempo todo. Daí ele fala, perdi meu braço. Daí o Hellboy fala, puta, mas você não precisa de braço. Daí ele, perdi meu braço, né? Então, ele não quer ser enterrado sem o braço dele, né? Então ele fala, então eu vou buscar. Daí ele pula no lago. Ele até acha aquela Jenny Dente Verde, que tava já comendo o braço do cadáver. E ele dá um socão nela e pega o braço de volta, põe ele e vai até lá. Já tinha um buraco ali certinho pra ele enterrar o cara, né? Pra você ver como esses jogos élficos funcionam. E eles têm uma mera assim, tipo, obrigado por tudo aí, falou, descansa em paz. É muito legal que esse cara assim, ele fala, puta, Hellboy, sabia que você lembra a minha vovó? E o Hellboy cala a boca e enterra o cara. Então, né, o Hellboy venceu o jogo élfico, né, o jogo duende da Irlanda, e realmente aparece de volta aquele elfo do começo lá, que tava bem vestido, fumando um cachimbo. E ele explica, ó, tá, a gente trouxe aqui a menina e tal, né? Daí eles falam uma coisa super interessante, cara, super interessante, que é, assim, ó, nosso povo, ele tá sumindo. A garota representaria uma nova oportunidade para nossa espécie. Mas agora, sem ela, os humanos nunca mais vão lembrar da gente e nós vamos sumir. E cara, o Hellboy, com toda a sua sabedoria demoníaca, ele fala, cara, os pais delas não ligam pra nada disso. Não importa. Daí o elfo até fala, que pena, né? E vai embora e deixa o bebezinho ali rodeado de fadinha. O Hellboy até testa ela com a ferradura de volta e fala, que coisa fofa. E começa a levar de volta o bebê pra casa. Tem também essa parada, né, que quando os elfos estão se referenciando aos humanos, eles falam os filhos de Adão, né? Então, você vê que as mitologias vão sendo puxadas uma a uma e misturadas. Adão com fábula élfica irlandesa, né? E vai vindo, né? Vai misturando tudo. Essa história é importante por uma série de coisas, gente. Primeiro, no primeiro filme, essa história é aproveitada. Porque no arco final, eles precisam achar uma maneira de entrar em um lugar lá e eles desenterram um russo louco lá, que eu acho que a piada da Você Parece Minha Avó é reaproveitada no filme. Esse bebê, o nome dela, no caso, é Alice. Alice é um personagem que foi incorporado no terceiro filme. Se você assistiu o terceiro filme, você viu que ela já é uma mulher adulta. Eles contam esse conto, né, de forma um pouco mais de flashback ali, né? Só para dar o tom, mas é passado bem rapidamente. E também é um pouco spoiler o filme, então nesse caso, né? A gente sabe que a Alice até retorna mais pra frente na história como uma pessoa adulta. Eu até tava falando com uma pessoa hoje à tarde, né, que ele tava pedindo indicação de compra de Hellboy, e ele perguntou se ele ia entender tudo a história do Hellboy lá na frente. Eu falei, claro que você vai entender, mas vai aparecer personagens que você talvez não vai entender de onde eles saíram. Por exemplo, essa história, né? A Alice é contada nesse ônibus dos histórias curtas, não tá nos 4 ônibus de histórias principais. Então, a Alice vai surgir um momento, você vai até entender o que ela representa, mas a origem dela, né, quando ela conheceu o Hellboy, tá aqui, no cadáver, né? Pra você ver que, assim, se você só ler os 4 ônibus principais, você vai ter a história do Hellboy completa. Mas quando você vai se aprofundando no lore, no canon do Hellboy, as coisas vão ficando super enriquecidas, super ricas, cheias de detalhe. É um mundo totalmente doido. E também a última menção, que nesse conto foi a primeira vez
que o Mike Mignola começou a trabalhar com um grande colaborador do universo Hellboy, que se chama Scott Allen. O Scott Allen era um revisor da Dark Horse na época, super jovem, super novo, e ele notou que o desenho do Mignola estava meio escroto ali, a perspectiva do buraco não estava encaixando. Nisso, ele foi dar um toque no Mignola, e o Mignola falou: eu quero trabalhar com pessoas assim, que me deem dicas construtivas, tá? A parceria foi muito frutífera, deu muito certo. O Scott Allen puxou vários dos spin-offs do Hellboy, ele foi um puta editor, puta revisor. Mas dito isso, minha gente, o Scott Allen se provou uma das pessoas mais horríveis de se ter por perto, tá? Eu imagino que foi um pouco depois do movimento Me Too, acho que durante a pandemia ainda, um pouco antes, mas ele também caiu, né, nessas alegações que as mulheres eram assediadas por esse cara. E vou dar alerta de gatilho, não é legal de saber essas histórias, mas assim que todo mundo soube, o próprio Mike Mignola no dia falou que ele nunca mais ia trabalhar com o Scott Allen. As séries que eles estavam trabalhando juntos foram totalmente canceladas. A gente nunca vai ver o que eles estavam trabalhando na época, né? Pelos títulos ia ser coisas bem legais, mas o cara não merece um tostão. Ele é horrível. Então, para vocês verem que essa história do cadáver ela desdobra em várias coisas, tanto nas histórias como nos bastidores, né, pro universo de Hellboy. Sem falar que é uma história muito legal, né, você participar de um jogo élfico para enterrar um cadáver que você tem que carregar por aí. É assim, contra-convencional. Você não imagina, cara, quem que imagina um troço desse? E o Mike Mignola, quando ele conta na entrevista, ele fala assim: eu devo ter lido isso em algum lugar, num livro tal, que eu achei na biblioteca tal. Sabe, ele é aficionado por mitologia, por fábula e um pouco, né, um pezinho calcado ali na bruxaria e demonologia, né? Mas a gente fica por aqui, mais uma história de Hellboy. E a gente se vê na próxima com a última história do ônibus de histórias curtas. Que legal! É o Sessão Dupla de Horror. Mas isso a gente se vê lá no próximo capítulo. Falou!